Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e confesso uma coisa aqui, viu, irmãos? Eu estou me controlando porque o Espírito Santo tocou meu coração hoje de uma maneira tão linda. Eu estava aqui lendo uma passagem da Bíblia e sabe quando vem a presença de Deus assim, de uma vez? É como se aquelas palavras da Bíblia saltassem aos meus olhos. E de repente eu comecei a orar e hoje eu sei exatamente o que Deus quer fazer aqui com vocês. Sabe o que Ele me mostrou de uma forma muito clara? Que muitos que estão me ouvindo aqui hoje estão como se estivessem no meio de uma escuridão. Entenda isso. Você olha para todos os lados, você não vê uma saída. Você é como se apagasse a luz do seu quarto e aí você não sabe onde está a cama, onde está o armário. Você fica com medo de se machucar. Irmãos, assim também está na sua vida espiritual. Porque você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você não sabe como sair dessa situação, você provavelmente começou a buscar a Deus porque a situação piorou, mas você não sabe como sair disso. E a única coisa que você faz é pedir oração, é muitas vezes ficar deprimido, desesperado, mas hoje Deus, Ele vai te mostrar que no meio dessa escuridão, Ele pode se manifestar na sua vida. Você crê nisso? Você precisa crer, guarde o que eu estou te falando. Eu já passei por isso porque já vivi vários tipos de situações, até mesmo para poder ajudar vocês. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, que Deus primeiro nos permite passar por situações, então Ele nos consola em todas as nossas tribulações e depois então Ele nos usa na vida das pessoas para que a gente possa consolar elas com o mesmo consolo que a gente recebeu. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o amor de Deus. Ele permite você passar por algo para você conseguir entender perfeitamente a outra pessoa. Eu sei, irmãos, muito bem o que é solidão. Eu já morei sozinho, eu já sofri muito, por não ter uma companheira do meu lado. Graças a Deus, hoje eu estou casado, temos 2 filhos. E eu falo muito aqui da Thaís, porque eu sei o preço que eu paguei, o quanto foi difícil esse tempo de solteiro, mas Deus me abençoou. Então eu sei que muitos de vocês estão passando por lutas assim, e o que é mais difícil é não ouvir a voz de Deus, é não saber o que Ele tem para cada um de nós, ou então, o pior, a gente simplesmente não aceita o modo de Deus trabalhar. Eu vou ler uma passagem aqui daqui a pouco, que eu já até separei para você, em que Jesus, Ele deixou muito claro que tem pessoas que se escandalizam com a maneira como Ele age. Eu vou te explicar daqui a pouco, você vai ficar assim de queixo caído, de ver que talvez nós estamos nos escandalizando de ver o modo como Deus trabalha e a gente não está aceitando. Isso aí tem sido uma pedra de tropeço e muitas vezes trava a nossa vida, porque é como se Deus falasse uma língua e você está falando outra. Vocês não se entendem, entende? E por isso muitas vezes você não ouve a voz de Deus, porque não adianta, você já está decidido no seu coração a viver dessa maneira. E aí então vem aquelas lutas que a gente não gosta, aquele deserto terrível. Quantas pessoas agora estão no luto, vivendo um momento de luto, a dor da saudade chega quase a querer matar a gente, é uma dor terrível, e eu sei que você está passando por isso, então hoje vai ser um momento muito especial. Irmãos, como vocês sabem, eu já estou aqui há muitos anos gravando a oração da manhã, às 4 horas da manhã, e às 6 horas da noite eu faço a oração da noite, mas tem dias, irmãos, que parece que Deus fala mais forte, não tem? Eu sei que Deus fala o tempo todo através da Bíblia, mas tem uns dias que a gente está precisando mesmo ouvir uma palavra. E como é bom receber uma palavra que veio do próprio Deus. Então, se você é novo por aqui, eu já quero convidar você a continuar com a gente. Vem participar. Olha, nós temos recebido milhares e milhares de testemunhos, porque essa obra não é minha. Irmãos, eu busco todos os dias me humilhar na presença de Deus, porque eu quero perder essa essência. Eu não posso, irmãos, achar que essa obra é minha. Eu quero apenas servir vocês, da mesma forma que Deus usou pessoas no passado para servir a minha vida. Eu me lembro uma vez, já até contei aqui esse testemunho, eu estava saindo da faculdade, era à noite, estava muito frio e realmente o meu coração naquele dia, eu não consegui nem falar direito, irmãos, eu estava muito triste, porque eu queria uma resposta, eu queria uma palavra e foi então que eu liguei o rádio. Naquela época eu ouvia muita rádio. Eu me lembro, irmãos, que Deus usou tanto a vida daquele homem, não sei o nome dele,
Gostaria muito de saber. Mas Deus usou tanto a vida dele. Foi como água, um manancial no meio do deserto, sabe? Então eu agradeci a Deus e eu fiz uma oração muito sincera naquela noite. Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, conta comigo um dia, que o Senhor possa me usar na vida das outras pessoas, da mesma forma que eu fui tocado agora pela Tua palavra. Irmãos, então, hoje eu estou aqui, vivendo o propósito de Deus, o plano de Deus se cumpriu. Aquilo que estava no meu coração, Deus se realizou. E eu estou aqui hoje para te falar, Deus se preocupa com seus sonhos, com aquilo que você pede para Ele. A Bíblia diz lá no Salmo 37, versículo 5, que quando o seu prazer, a sua felicidade está em Deus, Ele concede os desejos do seu coração. Amém? O meu prazer hoje, irmãos, é poder ajudar vocês da mesma forma que Deus fez assim comigo lá no passado. Então, fique comigo porque nós vamos orar. Eu não quero que você saia hoje antes da oração, porque hoje o Espírito Santo, ele vai te tocar. Amém? Se inscreva então no meu canal, você que é novo por aqui, ative o sininho da notificação que vai aparecer do lado, dá uma olhadinha aí e selecione a opção todas. E principalmente convide outras pessoas para participarem aqui da oração, porque o Senhor vai tocar no coração delas também. Aleluia? Então vamos começar. Irmãos, a gente precisa ter uma conversa muito séria e profunda hoje. Eu vou te explicar. É que desde que a gente é pequeno, a gente aprende que Deus é luz, certo? E isso é a mais pura verdade. Mas por causa disso, a gente criou uma ideia errada de que quando nós estamos passando por um momento de escuridão, pode ser uma depressão, uma dúvida cruel que você tem na sua mente, ou então pode ser o desemprego, a solidão. Aí a gente acha que Deus não está lá, que Deus não habita nas trevas. Nós achamos que a escuridão é um território exclusivo do inimigo. Mas eu quero que você preste muita atenção numa promessa poderosa que Deus fez através do profeta Isaías. Irmãos, eu estava lendo essa passagem aqui hoje, eu tenho certeza que você vai sentir também a mesma coisa que eu no final. Irmãos, o Espírito Santo está aqui, abra o seu coração. Olha só o que está escrito em Isaías 45, o versículo 3. Olha o que Deus está dizendo para você hoje. Eu lhes darei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas em lugares secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Amém? Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus está dizendo uma coisa aqui, Existem tesouros que Ele guardou especificamente na escuridão, nas trevas. Não é que Deus perdeu esse tesouro lá, não é nada disso. Deus escondeu o tesouro lá de propósito. Aleluia? E isso significa o que então, pastor? Eu vou te explicar. Irmãos, tem bênçãos, tem experiências que a gente passa, tem níveis de intimidade com Deus que você não consegue acessar quando vai tudo bem, quando a conta bancária está cheia, quando a saúde está perfeita. Irmãos, existem riquezas que a gente só encontra quando a gente atravessa o vale da nossa vida. E eu sei que isso vai totalmente contra a nossa lógica humana, porque a gente quer que Deus nos livre dos problemas, não é verdade? Nós queremos que Deus seja aquele que acende a luz imediatamente, mas o texto está nos dizendo aqui, que Deus está nos dando riquezas em lugares secretos. Aleluia! Você está entendendo aonde Deus quer chegar aqui hoje, irmãos? Então nós vamos trazer isso agora para a realidade da nossa vida, usando a Bíblia. Eu vou te mostrar um exemplo aqui que vai fazer todo sentido para você. Lembra de João Batista, o primo de Jesus? O homem que veio preparar Jesus no coração das pessoas? Então, a Bíblia deixa muito claro que João Batista não era um homem de Deus qualquer. Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele disse que não houve ninguém maior do que ele, nascido de mulher até aquele tempo. Então João Batista foi o homem escolhido para preparar o caminho para Jesus. Ele viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Cristo, certo? Ele ouviu a voz de Deus Pai dizendo: "Este é o meu filho amado." Ou seja, João Batista tinha certeza absoluta de quem Jesus era. Inclusive, quando ele viu o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias." Olha a humildade de João Batista. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Um certo dia, a escuridão chegou na vida dele. Isso porque o rei Herodes mandou prender João Batista. E não pense que era uma prisão como nos dias de hoje, que tinha advogado, que tinha visita particular. Irmãos, ele foi preso numa masmorra fria, úmida, escura, provavelmente no subsolo de alguma prisão no meio do deserto. E aí então os dias se passaram,
As semanas passaram e nada de Jesus ir lá tirar João da cadeia. E ao mesmo tempo, João Batista começou a ouvir falar de tudo que Jesus estava fazendo. Jesus estava indo a jantares, ele estava curando pessoas, andando por aí, mas para João era somente silêncio. E então a escuridão daquela prisão, até mesmo a escuridão sobre a vida dele, começou a mexer com a mente do profeta. E é aqui que eu quero que você se veja na história. Talvez você esteja pensando aí, pastor, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo, pastor. Pastor, eu não entendo. Olha, eu sou fiel no dízimo, eu ajudo na obra, mas parece que Deus se esqueceu de mim, pastor, nessa situação. Meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo perfeitamente a sua dor, porque a dúvida de João Batista não era falta de fé, é porque ele estava com uma expectativa tão grande, ele esperava algo que não aconteceu. E olha só o que a Bíblia diz, eu quero muito que você preste atenção agora. Lá em Mateus capítulo 11, versículos 2 e versículo 3, diz assim, João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso ele enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar algum outro? Olha isso aqui, irmãos, olha a gravidade. João Batista, o mesmo que apontou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Filho de Deus. Mas agora ele está perguntando: será que é você mesmo, Jesus? Ou eu desperdicei a minha vida inteira esperando a pessoa errada? Não foi isso que ele perguntou, irmãos? Ou seja, a escuridão, ela faz isso com a gente, irmãos. Ela nos faz questionar coisas que Deus falou para nós lá no passado, que Deus nos mostrou, que Deus profetizou na nossa vida, entende? João Batista, que era um grande homem de Deus, de repente ele estava ali confuso, ele estava com medo, ele estava preocupado. Mas olha só qual foi a resposta de Jesus, porque eu não sei se você sabe, mas Jesus não ficou bravo. Jesus não falou assim, nossa, João, que absurdo, hein? Você está duvidando de mim? Não, irmãos, Jesus tratou ele com amor, mas também com verdade. Olha só o versículo seguinte, Mateus 11, versículo 4 até o versículo 6. Diz assim, E Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Amém? Irmãos, isso aqui é forte, hein? Essa passagem de Jesus aqui é muito forte. Eu vou te explicar detalhadamente para não ficar nenhuma dúvida. Eu quero focar aqui, principalmente nesse versículo 6, porque na tradução original, a palavra usada ali para ofendido, escandalizado, refere-se a uma pedra de tropeço, algo que te faz cair. Sabe o que Jesus estava querendo dizer então? Feliz é aquele que não tropeça na forma como eu ajo. Ou seja, Jesus estava mandando um recado direto para o coração de João. Ele estava querendo dizer assim, João, fique em paz, eu estou fazendo a obra do meu Pai, os cegos estão vendo, mortos estão ressuscitando, o reino está avançando. Mas João, o meu plano não é o que você esperava. Eu não vou abrir a porta dessa prisão agora, mas eu preciso que você confie em mim, mesmo que isso custe a sua vida. Irmãos, é uma palavra dura, certo? Mas ao mesmo tempo era necessária. João precisava confiar sem ver. Ele precisava somente confiar no que Jesus havia dito para ele. Isso aí é muito forte, porque quando a gente está passando por um momento difícil, muitas vezes Deus não vai dar nenhum sinal. Muitas vezes Deus não vai falar com a gente. Ele está contando que a gente vai confiar nele, mesmo sem enxergar uma saída. Amém? Deus está falando com você agora, por exemplo? Eu creio que sim. Deus, ele precisa que você confie totalmente na sua bondade, no seu caráter. Então, o tesouro que Deus estava dando para João Batista naquela escuridão não era a liberdade física, era uma fé inabalável que não dependia de tudo estar dando certo. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, a gente acha que ter fé é a gente decretar que tudo vai dar certo, é a gente acreditar que o melhor está por vir. Mas, irmãos, a nossa fé de verdade, ela só amadurece quando a gente entende que não tem nenhum sinal, que não tem nenhuma saída. A gente só tem uma fé que muitas vezes a gente acha que é uma fé pequenininha, né? Quantos de nós não nos sentimos assim, né? Ah, pastor, minha fé, olha, eu vou falar uma coisa para você, é minúscula. Pastor, eu sou muito fraco, eu tenho muitas falhas. Irmãos, Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda,
nós poderemos dizer para esse monte: saia, e ele vai sair da nossa frente. Então, o tamanho da fé não importa. Sabe o que importa então? É aonde a sua fé está sendo depositada. Ou seja, você está confiando em homens, você está confiando na força do seu braço, ou você está confiando no Deus Todo-Poderoso? Pensa assim comigo, é muito fácil você louvar a Deus quando o emprego está garantido, quando você recebe uma promoção no trabalho, mas que tipo de fé você tem quando você recebe uma carta de demissão, por exemplo? E será que mesmo assim você consegue dizer: eu creio, Deus está no controle de tudo, tudo coopera para o meu bem? Será que você vai reclamar ou você vai glorificar ao Senhor? Irmãos, eu não estou aqui apontando o dedo, tá bom? Eu só estou trazendo uma verdade que eu, em vários momentos, eu já fui provado também na minha fé. E agora pensa comigo numa coisa: se João Batista, se ele tivesse saído daquela prisão de forma milagrosa, naquele dia, ele seria somente mais um homem liberto. Mas pelo fato dele ter sido fiel até a morte, irmãos, ele se tornou o maior dos profetas, um exemplo de que a nossa esperança não está apenas nessa vida passageira. E pode ter certeza, ele recebeu um galardão enorme lá no céu, na eternidade com Cristo. Então tem muita gente que infelizmente hoje, irmãos, está sendo enganada por um evangelho que diz que se você está sofrendo é porque você não tem fé ou porque você está em pecado. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Isso gera culpa, isso afasta as pessoas de Deus, porque o sofrimento, a escuridão, muitas vezes é uma escola de Deus e não é um castigo dele. Jesus mesmo disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não nos prometeu que ele vai tirar a gente de toda aflição instantaneamente, mas ele prometeu que vai estar conosco dentro dessas trevas, dessa escuridão, desse momento terrível que muitos de vocês estão passando. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que infelizmente estão passando por um divórcio, ou já passaram, ou então têm filhos nas drogas, uma doença que nunca sara, um sonho frustrado. E eu quero que você mude a sua pergunta agora. Em vez de você perguntar assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Onde eu estou errando? Não pergunte assim mais. Eu quero que você comece a se perguntar assim, Deus, qual é o tesouro que o Senhor está escondendo no meio dessa situação que eu ainda não estou enxergando? Talvez, irmãos, é nessa hora que Deus está te tratando, Ele está te ensinando a ter mais paciência. Talvez você está aprendendo a perdoar quem te feriu e perdoar de todo o coração, não da boca para fora. Ou talvez é no meio dessa dificuldade que você finalmente está largando o orgulho e você está aprendendo a depender totalmente de Deus. Amém? Eu me lembro aqui agora de Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus e ele entendeu isso perfeitamente. A Bíblia conta que ele passou muitos anos fugindo, escondido em cavernas escuras, com medo de morrer. Mas olha só o que ele escreveu lá no Salmo 139, o versículo 12. Ele disse assim, eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti, Senhor. Para ti, a noite é tão clara como o dia e a escuridão e a luz são a mesma coisa. Olha que profundidade, irmãos. Davi ele chegou à conclusão do seguinte, que mesmo nesse momento difícil, se a gente olhar com os olhos da fé, é como se a gente acendesse a luz, é como se a gente entendesse que Deus está no controle. Por mais que a gente não vê uma saída, nós acreditamos que Deus está enxergando tudo. É como se ele tivesse aqueles óculos, de visão noturna. Deus, irmãos, ele enxerga claramente todas as coisas e ele está cuidando de nós de uma maneira profunda. Às vezes, irmãos, eu vejo tantas pessoas falando assim para mim, pastor, Deus deve estar muito longe de mim, porque eu não sinto mais a presença dele como antes, eu não sinto mais nada para falar a verdade. E sabe o que eu digo, irmãos? O professor, ele sempre fica em silêncio durante a prova. Amém? Quando você está na aula aprendendo, o professor está falando, mas na hora da prova, o silêncio é necessário para ver o que você aprendeu. Guarde isso que eu estou te falando, isso aqui é profundo demais, porque o silêncio de Deus, irmãos, não é ausência, é o momento da sua aprovação. Então não fique pulando etapas, não pule esse momento do luto, viva o luto, amém? Não despreze a sua dor, não desperdice essa crise, porque é necessária. Um dia você vai contar para muitas pessoas o que Deus fez na sua história. Glória a Deus, aleluia, nós já vamos orar. Irmãos, eu tenho certeza que hoje é o dia da sua vitória. Deus está te revelando muitas coisas aqui.
Eu sei que o Senhor já está aqui, trabalhando no seu coração, mas Ele vai fazer muito mais. Então eu quero te fazer uma última pergunta antes de nós orarmos. Você ainda fica escandalizado quando você vê a maneira de Deus agir? Lembra do que Jesus disse? Bem-aventurado aquele que não se escandaliza com a maneira com que eu ajo. Ou seja, você precisa amadurecer, irmãos. Você precisa mudar a sua mentalidade. Pare de reclamar, não blasfeme, não xingue, não se revolte. Deus, Ele quer que você confie nele. É como se Ele pegasse na sua mão agora e Ele está te ensinando a caminhar. Ele não vai deixar que você tropece. Você precisa, para isso, confiar nas suas promessas. Aleluia? Então escreva aqui nos comentários: eu creio que Deus está me guiando. Ou então diga assim: o Senhor falou comigo poderosamente hoje. E assim muitas pessoas vão se inspirar nesse seu comentário. E no final da oração, por favor, compartilhe. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir uma palavra. Não importa a religião, o importante é que a palavra de Deus toque o coração dessas pessoas e que Deus possa te usar. Eu sei que tem muita gente aí sofrendo, passando por momentos de luta, e você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia? Então feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela nossa vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. O calor do deserto não tem nos queimado, porque a tua nuvem de glória, Senhor, tem nos protegido. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ó Deus, quantos de nós agora estamos passando por dificuldades? Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, acham que não tem mais jeito, porque talvez o casamento já acabou, talvez essa pessoa já falou palavras que machucaram outras pessoas e isso não tem mais volta. Mas, Senhor, começa uma obra no coração dessa pessoa, porque quando a gente muda, ainda que as circunstâncias não mudem de imediato, o Senhor começa a trabalhar em nosso favor e para ti nada é impossível. Aleluia! Ó Deus, eu te louvo porque o Senhor nunca perde o controle da situação. Mesmo quando a nossa vida parece um caos, o Senhor está sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida do meu irmão e da minha irmã, que está me ouvindo aqui agora. Eu não conheço eles pessoalmente, mas eu sinto um amor tão grande, Pai. É uma presença que me envolve nesse momento, e eu sinto esse carinho, e eu sei que o Senhor olha com um olhar de compaixão, um olhar de amor e não de condenação. Pai, por isso eu te peço aqui agora, Senhor, traga o consolo, Senhor, traga direção, traga esperança. Deus, nesse momento eu quero apresentar a vida daqueles que se sentem cercados por essa escuridão. Talvez seja a escuridão de uma depressão profunda. Essa pessoa está pensando em acabar com a vida, ela já não tem mais o brilho dos olhos. Muitas pessoas agora, Senhor, elas vivem querendo se esconder de tudo e de todos. Deus, não foi para isso que o Senhor chamou essas pessoas, Pai. Jesus veio a este mundo para nos dar uma vida e abundância. Senhor, eu declaro essa vida sobre essa pessoa. Sopra, Senhor, do teu Espírito. Vem, Espírito Santo, faz morada dentro de nós. Quebra, Senhor, as correntes da angústia. Despedaça o jugo da tristeza, Senhor. Traga o bálsamo que cura as emoções feridas. Aleluia. Oh Deus, eu oro por aqueles, Pai, que estão vivendo na escuridão do fracasso financeiro, profissional, pessoas que tentaram, que lutaram, mas as portas se fecharam. Oh Deus, os projetos deram errado e agora essas pessoas se sentem inúteis, envergonhadas. Deus, quantos pais de família, Pai, estão desempregados, eles não conseguem, Pai, encontrar uma saída. Deus, que o Senhor dê estratégia para essas pessoas, Pai. A Tua palavra diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Pai, esse homem e essa mulher estão começando pequeno, mas eu sei que o Senhor pode colocar a Tua mão. Eu sei que o Senhor é o Deus da multiplicação. Multiplica os recursos, Senhor. Abre portas, traga clientes, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, para que o Senhor abra os olhos espirituais. Tem muita gente aqui hoje, Pai, que só enxerga o problema à sua volta. Parece que o problema é um gigante e parece que o Senhor não tem poder nenhum. Pai, eu sinto nesse momento que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que foram decepcionadas com líderes de igreja.
decepcionadas com pastores, com pessoas que se diziam ser de Deus, mas demonstraram totalmente o contrário. E essas pessoas se frustraram, Pai. E agora elas não conseguem mais acreditar, elas não conseguem mais olhar para as Tuas promessas e entender que o ser humano é falho, mas o Senhor é perfeito. Deus, eu te peço perdão, Senhor, porque o errado somos nós. Colocamos a expectativa nos homens e depois a gente se frustra. Deus, não deixe isso acontecer mais, Senhor. Cura as feridas da nossa alma, Senhor. Ninguém pode ser responsável pelo nosso fracasso. Não aceitamos isso, Senhor. Nós fomos chamados por Ti para sermos mais do que vencedores. Aleluia. E ninguém vai definir o nosso futuro, mas somente o Senhor pode escrever a nossa história. Oh, meu Deus, eu clamo também por aqueles que estão enfrentando momentos de dúvida, como João Batista enfrentou. Pessoas que te amam, que te servem, mas que olham para a realidade da vida e não entendem por que tanto silêncio. Ó Senhor, acalma esse coração aflito, Senhor. Dá para essas pessoas a certeza de que o Senhor está trabalhando nos bastidores, que eles não se sintam ofendidos contigo, mas que a fé deles seja fortalecida, criando raízes profundas que nenhuma tempestade pode arrancar. Ó meu Deus, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, que saia todo espírito de medo, toda mentira do inimigo que diz que não tem mais jeito, que o fim chegou. Em nome de Jesus, nós declaramos que a luz de Cristo brilha mais forte do que qualquer treva. Ó Senhor, que cada lágrima derramada se torne uma semente, Pai. Tem muitas pessoas aqui que estão chorando nesse exato momento, mas a Tua palavra diz no Salmo 126 que aqueles que vão plantando e chorando voltarão com muita alegria, trazendo nos seus braços a colheita. Deus, essa é uma promessa maravilhosa e nós nos agarramos a ela nesse exato momento. E agora, Senhor, eu te peço uma coisa do fundo do coração. Sonda o nosso interior, Senhor. Se existe dentro de nós algum pecado escondido, alguma mágoa guardada que está dando legalidade para o inimigo, nós te pedimos perdão, Jesus. Purifica a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Lava-nos com Teu sangue precioso, Jesus. Nós não queremos tentar esconder nada de Ti, Senhor, porque não adianta. Para o Senhor, até as trevas são luz. O Senhor é aquele que traz a luz para que a gente possa enxergar onde estamos errados. Aleluia. E agora, meu querido irmão, minha irmã, por favor, não saia do vídeo. Esse é um momento tão importante. Eu quero orar especialmente por você que sente o desejo de entregar a sua vida a Jesus ou de se reconciliar com Ele. Talvez você tenha andado longe, você está tentando resolver tudo na força do seu braço e você percebeu que só encontrou mais escuridão. E Jesus quer iluminar a sua vida hoje, amém? Creia nisso de todo o seu coração. A Bíblia diz o seguinte: olhem para Ele e os seus rostos serão iluminados e vocês nunca serão decepcionados. Então, abra o seu coração nesse momento, eu quero fazer uma oração agora. Você vai repetir com sinceridade. Não faça para mim, não faça para a pessoa do seu lado, faça entre você e Deus. Ele vai estar atendendo agora a sua oração, amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoe por todos os meus pecados. Me transforma, Jesus, e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, eu quero andar na luz contigo. Por isso eu rejeito todas as obras das trevas que eu venho praticando até hoje. Toda a idolatria. Eu Te recebo, Jesus, como meu único Salvador. E por favor, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero estar contigo todos os dias, obedecendo a Sua palavra, rejeitando tudo que não vem de Ti, para estar contigo até a consumação dos séculos. Aleluia. Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor, a vida deste homem e desta mulher que oraram comigo agora. Senhor, eu sei que muitos estão em hospitais, tem pessoas dentro de presídios, pessoas que estão a ponto de desistir, Pai, mas eles oraram de todo o coração. E eu Te peço agora que o Senhor confirme, Pai. Envie o Teu Espírito Santo, Senhor. Não deixe essa pessoa caminhar sozinha, Pai. E que o Senhor remova do caminho dela todo o obstáculo, tudo aquilo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço também que esta oração, ela alcance muitos e muitos lares,
para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela,
Ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.